Olá, está no ar mais um programa em pauta e desde já eu quero te agradecer pela companhia e audiência. No programa de hoje a gente vai conversar com o vereador Paulo Haddad, ele que é do Partido Cidadania e aceitou mais uma vez participar aqui do programa, por isso eu quero agradecer o senhor vereador. Vivi, é um prazer a gente participar do programa, é a oportunidade que a gente tem de prestar alguns esclarecimentos para a população. Então, cumprimento aí todos os nossos telespectadores e estamos sempre à disposição para quaisquer que sejam as explicações, as pautas levantadas por vocês. Para a gente é sempre um privilégio estar aqui. Vereador, para a gente começar, eu queria que o senhor falasse um pouquinho dos trabalhos desse segundo semestre que estão bem intensos aqui na casa, né? Sim, tivemos votações bem acaloradas, projetos do Executivo, projetos do Legislativo, proposituras de alguns vereadores que acabaram tendo alguns debates acalorados, divergências de opiniões, uns questionando a legalidade, enfim, foi um semestre, ou está sendo um semestre com muito trabalho, né, mas também com muita produtividade. Eu acho que a casa tem produzido bons projetos, bons trabalhos, está cumprindo o papel, né, os vereadores estão cumprindo o seu papel legislativo, enfim, eu acho que está sendo um semestre bem produtivo e eu acho que nós temos ainda alguns projetos pela frente, mas acredito que não teremos problema algum. Falando em produtividade, é do senhor, né? A autoria da Lei 15.792, a Lei do Redome. Explica para o pessoal de casa o que é essa lei que entrou em vigor agora, né? Vivi, ela foi sancionada pelo prefeito em exercício, Henrique Magalhães Teixeira, em 22 de julho deste ano, 2019. Na realidade, nós temos, eu como médico, como profissional da área de saúde, tenho a preocupação com as pessoas que elas possam estar se tornando doadores de sangue, doadores de medula, enfim, doadores de plaqueta e surgiu a oportunidade de eu apresentar um projeto que iria isentar ou que isenta os doadores registrados no Cadastro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea, o REDOME, a terem isenção nos concursos públicos municipais. Na realidade não é o valor, claro que não, claro que muitas vezes isso ajuda a pessoa que vai se inscrever e prestar um concurso, mas mais para incentivar, para que as pessoas se sintam tocadas, né? Porque quem tem ou teve na família alguém que precisou de uma medula óssea, né, receber um transplante, ele sabe da dificuldade. Hoje nós temos a possibilidade de 1 para 100 mil, né, as pessoas encontrarem um doador compatível nos bancos de medula óssea de 1 para 100 mil. Então, quanto mais doadores nós tivermos inscritos no banco de medula óssea, melhor. E, para minha felicidade, as pessoas já estão se beneficiando, né? Nós tivemos aí 2 concursos e as pessoas estão conseguindo ter a isenção. Concurso que teve mais de 20 mil inscritos, né? Isso. Então é uma forma de incentivar também. Imagina se praticamente aí boa parte desses inscritos serem doadores, né? A gente fica feliz, até porque eu falei que nos bancos nós temos 1 para cada 100 mil. Nós temos o banco de doadores do Brasil, do REDOME, ele é o 3º maior banco de doadores voluntários do mundo. Ele pede apenas para os Estados Unidos e para a Alemanha. E esses bancos, eles são interligados, eles se comunicam entre eles, eles têm lá o registro e tem livre acesso. Então, quando não se encontra no Brasil, pode ser que encontremos em outros países, né? Então, a criança que tem uma leucemia, o adulto que tem um linfoma, né, que tem ali a necessidade iminente de fazer um transplante de medula, ele pode ser contemplado. Dentro do seio da família, né, os parentes, a gente consegue 25% de doadores. Os outros 75% tem que ser procurado em doadores fora da família. Então é muito importante. E a cada ano nós temos aí um incremento de 10 mil pessoas que necessitam de um transplante. Então isso eu acho que é um estímulo para que as pessoas se tornem, né, doadoras de medula, se tornem doadoras de sangue, se tornem doadoras de plaqueta, enfim. Ou mesmo, né, muitas vezes nós temos aí campanhas para que as pessoas se tornem doadoras de órgãos, né? Quantos e quantos órgãos, né, a gente
É claro que a morte ela é triste, ela nos causa dor, mas muitas vezes nós podemos amenizar a morte fazendo a vontade daquela pessoa que veio a óbito, doar lá, ou seja o rim, seja o coração, seja as córneas, enfim. Eu acho que é importante nós sensibilizarmos a população da necessidade de nos tornarmos doador, seja de qualquer que seja, né, ou de sangue, ou de medula, enfim. Eu acho que é trazer esse assunto à tona. E o senhor, que também atua na área da saúde, conhece esse problema de perto, né? Essa realidade, essa dificuldade. Sim, fragiliza muito as famílias, né? Se você tem ali uma criança com quadro de leucemia, que fazem um tratamento, né? Nós temos aqui o Boldrini, que bem atende, faz um trabalho de excelência, reconhecido internacionalmente, e muitas vezes você consegue, com algumas drogas, você dá a condição de que essa criança ela possa ser submetida a um transplante. Aí você não tem o doador, né? Você não tem uma medula compatível, é muito triste. Então é importante que a gente tenha esse entendimento e que a gente possa estar sensibilizando as pessoas para que se tornem doadores. Vale a pena a gente salientar que muitas vezes a pessoa se torna um doador, né? Ele vai lá, ele tem que ir num centro, num hemocentro, se cadastrar, tem lá um questionário, é colhida lá uma amostra de sangue dessa pessoa para que se faça um exame histoquímico, né? Para que veja faça uma leitura, vamos colocar assim, né? Uma análise genética disso, e vai para um banco. Pode ser que ao longo da vida da pessoa ela nunca vá doar, ela passa por toda a vida e nunca vai doar, né? Ela chega lá aos seus 59 anos, que é a idade limite, 60 anos, ela não vai doar, porque ela não teve ninguém que necessitou daquele tipo de medula, que era o dele. Então é importante que a gente tenha, né? Quanto mais pessoas cadastradas, melhor. Aí a pessoa se cadastra, abrir um concurso público municipal, como que ela faz? Como que ela consegue esse comprovante, provando que ela está cadastrada? Ela tem a carteirinha. Toda pessoa que ela é doador voluntário, ela tem uma carteira do Redome. Então ela apresenta essa carteira no ato da inscrição. E o órgão público ele tem que receber, né? Ele tem que aceitar essa carteira. Não é uma declaração, mas a própria carteira é indicativo de que ele é cadastrado no Registro Nacional das Pessoas Doadoras Voluntárias de Medula Óssea. E isso qualquer pessoa pode fazer? Sim, qualquer pessoa pode fazer. Como o senhor disse, é bem simples, é ir lá fazer um cadastro, não dói, não paga. Isso, tranquilo. Colhe o sangue, né? Como se fosse fazer uma coleta de sangue para fazer um exame de sangue normal. Tem lá um cadastro, ele tira todas as informações da pessoa, esse sangue é levado para uma análise, né? A pessoa tem que ter mais de 18 anos, né? É importante que ela tenha mais de 18 anos. E aí ela vai se tornar um doador, ela recebe lá uma carteirinha de que ela é um doador voluntário. E o senhor já tem tido retorno dessa lei na prática? Sim, os concurseiros têm dado esse retorno? Nós já recebemos, até falar que teve um concurso que a pessoa estava tendo uma certa dificuldade, mas nós acabamos fazendo essa interlocução com a entidade que estava fazendo o concurso, que era um pessoal de São Paulo que não sabia dessa nossa lei. A minha assessoria fez essa interlocução e imediatamente eles foram informados e aceitaram a inscrição da pessoa que estava se inscrevendo no concurso ou estava pleiteando ali uma vaga dentro do concurso público, e aceitaram, e ela ficou isenta dessa taxa. E parece que teve mais duas pessoas também, e aí sim já devidamente informada, eles conseguiram fazer a sua inscrição sem ônus ou sem ter que pagar essa inscrição. Então, no fim, todo mundo acaba sendo beneficiado, né? A pessoa que quer fazer o concurso e alguém aí que esteja precisando aí dessa doação, que pode encontrar alguém compatível. Sim, eu acho que é muito bom, né? Para a pessoa que se torna doadora, eu acho que a gente vem, de alguma forma, premiar, né? Ela se importou. Eu acho que a motivação dela não foi o concurso, claro que não, mas ela, de alguma forma, ela se importou ou ficou tocada, né, por
situação que poderia muitas vezes nos afligir também, pode ser qualquer um de nós, alguém que está nos assistindo, e ela foi lá e ela se tornou uma doadora voluntária. Recebeu lá a sua carteira e, né, ficou sabendo que no concurso público municipal existia uma lei que ela poderia gozar dessa isenção quando da sua inscrição. Então, ainda falando da área da saúde, eu queria que o senhor também comentasse sobre o programa de saúde bucal da pessoa hospitalizada. Como que funciona? Vivi, isso é um problema sério. Eu também tenho formação dentro da odontologia, então eu fiz odontologia, depois eu fui fazer medicina. E nesse meio tempo eu fiz cirurgia, traumatologia, bucomaxilofacial, então tenho uma experiência, uma vivência, na verdade, dentro de hospitais. E a gente, muitas vezes nós nos deparamos com pessoas hospitalizadas, com tempo prolongado de hospitalização, com uma qualidade da sua saúde bucal muito ruim. E isso impacta diretamente na resposta que a pessoa tem, muitas vezes, da sua recuperação. Lembrar que a cavidade bucal, a boca da pessoa, ela é extremamente colonizada, tem várias bactérias, muitas bactérias. E muitas dessas bactérias, elas podem causar problemas sistêmicos, né? Uma infecção, por exemplo, um exemplo aqui, uma endocardite bacteriana, que é uma infecção numa das membranas do coração, que é o endocárdio. Essa endocardite bacteriana, que é uma infecção, ela pode, eventualmente, se espalhar para o resto do corpo, levar a um quadro de septicemia, uma infecção generalizada. Então, um quadro de endocardite que vai interferir de alguma forma no coração, né? Podemos ter uma falência do coração, ou mesmo disseminar para o resto do organismo, pode começar numa infecção da boca. Então, é importante que nós tenhamos aí a cavidade bucal devidamente tratada, monitorada dentro, por exemplo, das UTIs ou mesmo de uma enfermaria. De que forma? Uma higiene bucal, profissionais, sejam cirurgiões dentistas, né, que tem ali uma experiência dentro da odontologia hospitalar, que possam estar fazendo esse levantamento de demanda e trazendo, né, para o paciente internado uma qualidade melhor na sua higiene bucal. Então é um projeto que está tramitando, está passando pelas comissões. Eu acho que é extremamente meritório. Por quê? Porque muitas vezes você diminui o tempo de internação, você pode baratear o custo de internação desse paciente, né, diminuindo o tempo de internação, sequelas que ele possa vir a ter por um quadro de infecção generalizado, um quadro de endocardite bacteriana, enfim, esse é apenas um pequeno exemplo. Abscessos cerebrais, a pessoa pode ter um abscesso no cérebro também, né, tem lá um quadro de infecção na boca, isso dissemina, né, saber que a boca é a porta de entrada lá. O sangue que circula na boca, ela circula na ponta do dedão do pé, lá no couro cabeludo, enfim, no corpo, no organismo como um todo. Então é importante a gente ter uma atenção especial também para a saúde bucal. Hoje falta esse tipo de cuidado nos hospitais? Sim, eu acredito que a coisa pode melhorar quando isso se torna algo que é visto com outros olhos pelo poder público. Nós temos aí alguns hospitais públicos que já tem, você pega o Mário Gatti, o Ouro Verde, o hospital que faz atendimento à rede pública, o próprio hospital da PUC tem equipes de cirurgia, mas eu acredito que seja importante a gente ter um profissional que seja mais focado na odontologia hospitalar, não cirurgiões que possam eventualmente estar fazendo, diagnosticando e fazendo esse tipo de trabalho, que não é bem a atividade dele, ele está lá para operar, né, traumas, né, com fraturas, pacientes com tumores, cirurgias corretivas, né, enfim, outras coisas. Mas o profissional que tem uma atenção especial, uma formação mais para isso, já é direcionado para um trabalho dentro da higiene bucal, da saúde bucal com pacientes hospitalizados. Eu acho que esse é o grande apelo desse projeto. E aqui o senhor fala capacitar e especializar profissionais da área, né, para esse tipo de atendimento mesmo, sim, focado nisso. É importante. Hoje o cirurgião dentista que tem a formação em odontologia hospitalar. Para mim, ele é imprescindível. Ele barateia, né, todo o custo, né, de internação de um paciente,
por conta da atividade profissional dele, que vai trazer uma qualidade melhor, não só na saúde bucal, mas em todo o atendimento e no resultado final. E aqui o senhor fala também em inserir essas ações na saúde da família. Seria uma forma de prevenção? Sim, como também, que é? Também. É importante, né? Na saúde da família, que você tenha também todo o entendimento, né, da importância desse tema. Por exemplo, o serviço de atendimento domiciliar, também ter, né, um profissional que vá dar esse tipo de suporte ao paciente acamado, fazer o treinamento, né, se não for possível, tá lá full time, mas dar o treinamento para algum ente, algum parente que possa estar fazendo isso. Nós temos, eu tive, né, por algumas vezes, de fazer visita e estar dando atendimento para pacientes sequelados de trauma, né, por atropelamento ou agressão. Então, estava lá, paciente que não tinha como fazer a sua higiene e a gente tinha que estar lá para ver, por exemplo, sequelas de fratura, mas que eu tive que orientar a família a fazer uma higiene adequada, porque estava com a gengiva sangrando, né, uma periodontite, uma gengivite, enfim, um quadro que já é um quadro que pode levar a uma infecção mais importante, mais intensa e trazer, né, uma piora do quadro dessa pessoa que está acamada. O senhor acredita que ainda falta orientação sobre os cuidados que a gente precisa ter com a boca? A população ainda desconhece, pouco se fala sobre isso. Muito se fala com os cuidados com o corpo, com o coração, com o estômago, a cabeça, mas a boca fica um pouco esquecida ainda. Eu acho que você tocou num assunto extremamente importante, com toda certeza. Você quer ver? Eu vou falar só uma coisa que é tão simplesinha e talvez você concorde comigo. Quando a criança tem um dentinho lá, né, vamos falar de dentinho, criança, dentinho. Ela tem um dentinho de leite que está com cárie, né? Qual que é a primeira coisa que a mãe vai falar? Vai trocar, não é? Para que eu vou tratar? Vai cair, vai trocar. Mas ela esquece que a cárie é um processo, né, que vai destruir aquele dente. O dente de leite também é um dente vivo, pode levar a um quadro de abscesso, né? A criança que tem vários abscessos, ela pode ser uma criança que não tem um desenvolvimento adequado, né? Pode ter lá uma baixa estatura, baixo peso. Se os dentes forem esfoliados ou perdidos precocemente, você perde todo esse contorno da arcada dentária, ou a manutenção desses espaços para que os dentes permanentes venham na posição correta. Então você pode, quando da dentição permanente, você não ter uma mordida, né, uma oclusão adequada por conta de perdas prematuras de dente. Uma higiene não adequada, por exemplo, no adulto, quadros de gengivite, periodontite, né, com malitose, né, um mau hálito, coisa ruim, perdas de dentes, muitas vezes dentes íntegros, rígidos, o dente fica mole e acaba esfoliando, caindo, né? Mas eu cuido dos dentes. Não provavelmente é só escovar. Não é só escovar. Como todo mundo acha. Quantas pessoas que nos falam, né? Olha, eu não uso fio dental. Por que eu não uso fio dental? Porque minha gengiva sangra. A gengiva sangra não é porque ele usa o fio dental. A gengiva sangra porque ele não usa. Quando você vai usando, é como você varrer uma sujeira que está ali no chão. Você tem que varrer e tirar essa sujeira. O fio dental, a finalidade dele é tirar esse quadro inflamatório infeccioso que você tem na gengiva. Então você passa o fio com cuidado, remove resíduos de alimento, faz uma escovação adequada. Quando isso se tornar um hábito, com toda certeza, depois de um tempo a gengiva não vai sangrar mais, porque ela é uma gengiva sadia. Ela sangra porque ela não está sadia. Então, com esse projeto também é uma forma de orientar. Com certeza, a gente tem que orientar, tem que bater nessa tecla. Algumas patologias, né, por exemplo, um quadro de leucemia que tem um sangramento, né, às vezes o profissional menos informado, ou às vezes o próprio cidadão. No caso, eu acho que é mais importante falar do profissional. Você tem um sangramento na gengiva, coisa espontânea, às vezes não é um problema de inflamação localizada na gengiva, mas um quadro de leucemia, você tem ali, ou um quadro de aplasia de medula que dá sinal na boca,
que você poderia, de alguma forma, fazer um diagnóstico precoce e dar uma possibilidade dessa pessoa se tratar e se curar. E às vezes não, né? O profissional não vê com esses olhos e a coisa acaba perdendo um pouco o rumo e a possibilidade de você intervir rapidamente. Então a boca ela é a porta de entrada. E a gente não fala só em cavidade bucal, a gente fala no sistema estomatognático, que ele inclui dentes, a parte de suporte ósseo, as gengivas, a língua, o céu da boca, as glândulas salivares, né, as articulações temporomandibulares, quantas dores de cabeça, dores, cefaleias, né, dores de cabeça, otalgia, dor de ouvido, a pessoa acha que tem lá um tumor na cabeça, às vezes é uma disfunção articular que você pode tratar, muitas vezes de forma tranquila, às vezes é problema de posicionamento de dente, às vezes é problema muscular, de uma tensão muscular que você trata aí com placas mio-relaxantes, enfim, é algo complexo, tem que ser bem discutido, conversado, trazer à população, né, algumas informações para que a gente muitas vezes não tenhamos aí diagnósticos mal feitos, perdas de dentes muitas vezes sem necessidade, ou até mesmo falar, não vou tratar, não vai fazer falta, enfim, eu acho que é algo que a gente tem que mudar um pouquinho a cultura, né, porque não tem valor, eu acho que é inestimável, né, claro que tem valor econômico você repor uma peça, mas é inestimável, aquilo é seu, é o dente, a função, né, que nós temos, né, quais são, a fala, nós estamos aqui conversando já há algum tempo e falando de forma bem articulada, muito clara. As pessoas que muitas vezes têm falta de 1, 2, 3 ou todos os dentes, ela não tem uma fonação adequada, né? Muitas vezes nós estamos aí procurando, a pessoa está lá procurando um emprego, ela dá um sorriso, né, de cara, não sem nenhum tipo de preconceito, mas é um cartão de visita. Precisa ser cuidado. E você falou uma coisa importante também, falou, problema de estômago. Às vezes o problema de estômago ele é gerado por uma mastigação, por uma trituração, uma forma, porque a digestão ela começa na boca. A primeira etapa da digestão começa com a amilase salivar, que é uma enzima que vai digerir aí alguns alimentos, né, principalmente os açúcares. Então, quando você mastiga direito, você forma aquele bolo alimentar, a digestão ela é mais eficiente, né? O estômago consegue digerir melhor, os alimentos são melhores fragmentados. Então, às vezes nós temos problemas digestivos, né, problema de estômago, problema de intestino, muitas vezes o início de tudo isso começou na boca. E, vereador, quem acompanha o trabalho do senhor sabe que o senhor atua em todas as áreas. Mudando um pouco de assunto, de área, né? Eu queria que o senhor falasse sobre o decreto que fala sobre produção de cerveja na cidade. É uma alteração que estão propondo nesse decreto? Como que é? Vivi, é interessante porque nós procuramos pautar muito a área de saúde, né? Que eu acho que é uma área que eu domino um pouco mais, se bem que a gente está sempre aprendendo. Quando a gente acha que sabe tudo, é aí que a gente vê que nós temos muito a aprender. Eu costumo dizer que o ser humano ele tem em dois períodos ou em duas situações ele erra de forma muito grave. Quando ele acha que ele sabe muito ou quando ele não sabe nada. Quando ele não sabe nada, ainda é perdoado. Ele pode ser perdoado. Mas quando ele sabe muito, é quase que imperdoável errar. Mas eu procuro também atender algumas solicitações. E eu fui, como eu costumo dizer, provocado, né? E na verdade a gente foi procurado, solicitado para que pudesse fazer essa interlocução com o executivo de uma demanda antiga dos microcervejeiros. Eles tinham uma dificuldade de se enquadrar no nosso zoneamento, apesar de que nós temos um novo plano diretor, uma lei de uso e ocupação do solo que é atual, nós votamos nessa casa, foi aprovada, e a dificuldade deles era o enquadramento dentro do CNAE, que é a Classificação Nacional de Atividade Econômica. Esses microcervejeiros, eles estavam enquadrados como média incomodidade, ou seja, algo que vai gerar detritos, né, vai agredir o meio ambiente. E esses microcervejeiros, quando eles produzem lá
a cerveja dele, 3 mil, 4 mil litros, que é pouco. Se você comparar com as grandes cervejarias, isso é quase nada. Você pega uma Ambev, por exemplo, e ele estava enquadrado no mesmo KNAI da Ambev, no mesmo KNAI das grandes cervejarias. Então ele não podia produzir em determinadas regiões da nossa cidade. E ele não poderia estar enquadrado, porque na verdade isso é um decreto antigo. Ele estava, mas não na atual concepção de produção de cerveja, eles teriam já que estar num enquadramento de baixa incomodidade. Foi isso que a gente levou junto ao Departamento de Urbanismo, junto ao Departamento Jurídico, à Secretaria Jurídica, né, da Prefeitura, o entendimento com o secretário de Relações Institucionais, o Vanderlei de Almeida, que pudesse sensibilizar, né, o nosso prefeito para que ele mudasse esse decreto. Então, o micro cervejeiro, que o resultado final da produção de cerveja pode ser utilizado, por exemplo, na pecuária, ele vai lá, ele doa todo o resíduo para alimentar o gado, alimentar, por exemplo, os carneiros, cabras, enfim, algo que pode ser utilizado, né, como alimento animal, e isso é feito. E a água que sai da produção é uma água limpa, que você pode estar descartando no ralo. E a gente levou isso junto ao poder público, né, ao prefeito, aos secretários, isso foi atendido. Mas não, para minha alegria, para minha felicidade, não só os micros cervejeiros eles foram contemplados, mas outras 14 categorias se enquadram nesse KNAI. Então isso foi muito bom. São todas essas categorias, interromper um pouquinho o senhor, porque muita gente vai sair beneficiada, né? Sim. Fabricação de alimentos e pratos prontos, a de cerveja e chopp, manutenção elétrica, então vai beneficiar muitos setores, muita gente aí e mexer com a economia da cidade toda. Isso é mais importante. Aí que está, eu acho que a nossa responsabilidade e a felicidade de poder ter ajudado nessa demanda, porque isso vai gerar muito emprego, né? A produção de cerveja artesanal, diferentemente da produção de cerveja industrializada, ela gera mais emprego, né? Se você pegar o número de litros de cerveja produzido por uma Ambev, por exemplo, e a quantidade, né, o número de litros, e a quantidade produzida pelos micros cervejeiros, proporcionalmente, ou não só proporcionalmente, mas efetivamente, eles conseguem gerar mais empregos do que as grandes cervejarias. Então isso é muito bacana para a gente. Eles vão produzir a cerveja dentro do estabelecimento deles, eles vão comercializar essa cerveja, e é importante a gente dizer que nós temos hoje um segmento, né, de pessoas que apreciam cervejas, e eu acho que eu até legislei em causa própria, viu? Porque eu gosto de cerveja, e isso me trouxe muita alegria também, porque tem muita gente que tem hoje um paladar como tem do vinho, né? Os apreciadores, os enólogos, as pessoas que apreciam um bom vinho, eles têm um paladar um pouco diferenciado para algumas cervejas diferenciadas, cervejas artesanais. Isso é muito bom para esse pessoal, que são pessoas premiadas. É importante dizer, nós temos aqui em Campinas, são 18 cervejarias, Campinas e o entorno, cervejas premiadas internacionalmente, né, em festivais que concorrem com cervejas da Holanda, da Alemanha, dos Estados Unidos, da Bélgica, enfim, cervejas, né, cervejarias já reconhecidas, e é muito bom para a gente. E Campinas, eu acredito que num futuro bem próximo, vai se tornar um grande polo cervejeiro. Talvez nós tenhamos aí mais para frente uma Oktoberfest na cidade de Campinas, não sei como é que vai ser o nome, mas eu não tenho dúvidas que nós teremos aí uma oportunidade no futuro bem próximo de ter alguma festa bem grande, e mais do que isso, né, voltando ao nosso assunto aqui, ter contribuído para que a gente tenha aí um incremento na nossa economia, que é importante no momento de crise, de dificuldade, ter esse entendimento do poder público, ele tem que se modernizar, né? As leis, muitas vezes, as leis se tornam obsoletas, né? Elas têm que ser atualizadas, tem que valer para o dia de hoje. Então nós temos que estar procurando não só produzir leis, eu acho que eu tenho até um projeto que foi, que a gente teve uma comissão, né, de consolidação de leis, que
que eu tive o cuidado de trabalhar, para que a gente pudesse juntar algumas leis, revogar outras leis que não tem mais nenhum tipo de necessidade ou apelo, ou seja, tem a sua funcionalidade no dia de hoje, mas a gente tem que pensar em leis que hoje a gente tem que mudar, talvez mudar a redação, revogar, produzir outros, não só ter uma produção legislativa, mas também ajudar o executivo a se modernizar dentro da sua administração pública. E o retorno da população é fundamental nesse caso? Com certeza. Eu acho que muitas vezes a população traz essas demandas para a gente, né? Eu acho que às vezes nós estamos focados em alguns temas específicos, em algumas coisas que talvez aos nossos olhos, algumas coisas elas acabam fugindo, mas a população traz. E isso é importante. Da mesma forma que traz as demandas, né, que eu acho que nós podemos fazer muito bem essa interlocução. Muitas vezes o poder público, Vivi, ele não sabe, por exemplo, que tem uma ponte lá em determinado bairro que ela está ruindo, ela está caindo. Se não fizer nada, ela vai acabar sendo interditada, né? A população não vai poder passar mais lá. Alguns moradores reclamaram, mas se nós fizermos isso de forma mais enfática, mais incisa, com todo o entendimento da população, muitas vezes a gente consegue que o poder público ele enxergue de forma diferente e realmente veja que aquilo é prioritário para aquela região, para aquelas pessoas. E diante disso, o seu gabinete está sempre de portas abertas? Sempre. Eu acho que o gabinete, a Câmara Municipal é uma extensão, né, da cidade, ela é a casa do povo e é assim que tem que ser. Sempre aberto nas sessões plenárias ou para que as pessoas venham conhecer. Eu acho que é uma oportunidade e você que está em casa deve, e se puder, claro, comparecer a uma sessão, ver como é que a coisa funciona, né? Os debates muitas vezes são acalorados, mas discutindo ideias, eu acho que isso é mais importante, né? Nós ficarmos nessa seara das ideias. E o gabinete do vereador, eu acho que de todos os vereadores, acho que eu posso falar por todos, está aberto. O meu gabinete 9, então está sempre à disposição das pessoas. Se eu aqui não estiver, provavelmente estarei fazendo alguma outra coisa, alguma demanda externa ou alguma reunião, enfim, pautando algo que me foi solicitado, mas os meus assessores que lá estiverem, eles têm aí toda uma preocupação minha e uma fala minha de atender da melhor forma possível. Vereador, infelizmente o nosso tempo é curto. Eu queria agradecer o senhor por participar aqui do programa Em Pauta e já deixar aí o convite para o senhor participar mais uma vez, porque projeto tem bastante, né, para a gente discutir aqui. Com certeza. Eu que agradeço, né, como eu disse no início, eu agradeço a oportunidade. Passa muito rápido, né? Foi um bate-papo muito gostoso, mas é a forma que nós temos de prestar os esclarecimentos à população, que muitas vezes elas não têm a devida informação, né? É difícil a gente chegar até todos, mas esse veículo de comunicação com certeza atinge grande parcela da população e eu agradeço a oportunidade de poder estar prestando esses esclarecimentos. Ok, vereador, então mais uma vez, muito obrigada. A você de casa também, muito obrigada pela companhia e audiência. O programa Em Pauta volta amanhã, eu espero você.